Então, ali, eu vou falar um pouquinho sobre dois conceitos básicos para a geografia, quando a gente fala de climatologia, que é a diferença entre tempo e clima, né? Tempo, além de ser uma ótima forma de você iniciar uma conversa, tipo, será que chove? Né? Tá quente hoje, né? Que tempo louco! Mas o tempo, né? Ele tem algumas referências relativas, por exemplo, é isso que eu exemplifiquei. Tempo, trazendo para um conceito mais prático, nada mais é do que o estado momentâneo da atmosfera em um determinado momento, em um determinado local. E que significa isso? O tempo, por exemplo, é um dia ensolarado. 3 horas da tarde está ensolarado. Esse é o tempo. Tá ensolarado, meia hora depois, chuva. Isso continua sendo tempo. Por quê? Porque é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado momento, em um determinado local. Tá, professor, mas e clima? O que é clima? Clima é quando você tá apaixonado por uma gatinha. Tá rolando um clima, entendeu? Não, meu amigo. Para geografia isso aqui muda. Para geografia, clima, trazendo para termos mais técnicos, seria o resultado da sucessão de tempos. E o que significa isso, professor? O que significa resultado da sucessão de tempos? Quer dizer que eu vou pegar todas as variações de tempo, geralmente a gente se utiliza de um período aí de 30 anos, por exemplo, eu vou pegar todas as variações de tempo em um determinado período da história, e vou colocar elas e vou começar a fazer comparativos para mim definir um clima, porque dificilmente você vai chegar para uma pessoa e vai dizer assim, qual é como tá o clima aí, Geralmente a pessoa remete a isso quando quer saber do tempo. Aí você pergunta como é que tá o clima aí. Aí o cara vai dizer para você, não, o clima aqui é subtropical, tem 4 estações bem definidas, um verão relativamente quente, um inverno mais frio para a região sul, por exemplo. Eu vou definir o clima, Só que aqui eu fiz um comparativo interessante para a gente não confundir, para que não haja confusão. Tempo, estado momentâneo da atmosfera em um determinado local. Clima é o resultado da sucessão de tempos. Então, é o estudo de todas as variações ao longo de um determinado período para definir um clima. Então, o tempo pode ser sol, chuva, calor, frio, nublado. Enquanto que o clima a gente tem definições específicas. Lembrando que o clima ele é determinado por fatores e elementos do clima. Isso eu vou falar em um próximo vídeo. Então, o que a gente tem que compreender? Que quando eu falo de clima, eu estou me remetendo, eu tenho que pensar em coisas que vão se interligar, elas vão se interligar para que a gente possa determinar um clima. Por exemplo, o clima da região sul, ele é um clima considerado subtropical. Se eu pegar a região mais central do Brasil, eu vou ter um clima tropical típico. Se eu for para a região norte do Brasil, eu vou ter um clima equatorial, que vai ser o resultado de um conjunto de ligações entre fatores e elementos do clima. Pode ser relacionado ao relevo, pode ser relacionado à vegetação, pode ser relacionado à própria temperatura, à quantidade de umidade, a proximidade do mar, aí que a gente chama de maritimidade, ou o distanciamento do mar, no que a gente chama de continentalidade. Então o clima ele tem várias variantes para a gente estar interpretando. Vale lembrar que entra lá também conceitos de latitude, para definir essa questão do clima também, a questão da altitude também. Então, a gente não pode fazer essa confusão, lembrar sempre que tempo seria estado momentâneo, é o agora, eu saio ali fora, hoje está chovendo, por exemplo, então o tempo hoje é chuvoso.
né? Se, por exemplo, eu quiser saber o clima, eu vou ter que buscar uma fonte mais ampla de informação para compreender o que é esse conceito de clima, que nada mais é do que o resultado da sucessão de tempos, ou seja, a variação de tempos.